Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um WOcast, o nosso podcast para a gente falar sobre evolução profissional, e por isso eu trago vários pacientes aqui para trazer a mentalidade para vocês, trazer insights valiosos para que vocês realmente consigam evoluir na carreira profissional de vocês. A nossa convidada de hoje é alguém muito especial para mim, ela é uma grande amiga pessoal, formada em publicidade, com mestrado em MBA internacional. Hoje ela é empresária e comunicadora, além de ter participado do BBB 21 e contar com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram. É muita gente. Trouxe ela aqui para conversar com a gente sobre a neurociência e marketing, os caminhos que ela vem estudando, e ela vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse assunto tão legal. Sara Andrade, minha querida, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Ai, tô muito feliz de estar aqui. Tava ansiosa por este momento, por esse bate-papo. Ai, nem fala. A gente tá iniciando esse projeto tão gostoso e ter amigos próximos pra gente bater esse papo é algo especial pra mim, você sabe disso. E é bom a gente conversar com o que a gente admira, né? Ai, gente. Aí a conversa fica mais gostosa, mais fluida. E o melhor, a gente já tem esse papo tanto, né, Sara, nas nossas quintas-feiras, nossos jantares. Verdade. Então é gostoso, é fluido a gente falar sobre esses assuntos. Mas, Sara, eu dei uma introdução aqui, falei um pouquinho pro pessoal quem é a Sara Andrade, mas eu quero saber aí de dentro desse coração. Quem que é a Sara pela Sara Andrade? A Sara é uma menina inquieta, ambiciosa, que sempre procurou muito da vida, de novas conquistas, de realizar sonhos, desejos. Sempre fui assim desde criança. Essa inquietude estava muito dentro de mim desde criança. Então, acho que a Sara seria isso, seria intensidade, seria essa inquietude, essa vontade de mais, de vencer, de alcançar o sucesso de alguma forma. Essa é a Sara. E é engraçado, porque as pessoas, elas como me viram num reality show, elas têm uma imagem formada sobre quem é a Sara, de acordo com a perspectiva delas. Então, é muito gostoso quando eu posso falar, de fato, com quem eu sinto que a Sara é. O programa, ele me trouxe uma visibilidade muito grande, onde eu fui muito estratégica dentro do jogo ali. Foi uma das famas que eu saí de lá, né, de espiã. E realmente eu acho que isso é desde criança. Essa espiã estava dentro de mim. Estava desde a educação com a minha mãe, que é policial militar, então que me ajudou a aprender algumas dicas. Legal, já vem daí então. Então ela me deu algumas dicas desde criança, sabe aquele negócio? Tem que ficar atento ao que acontece ao redor, você tem que estar sempre de acordo com o que está no seu ambiente acontecendo. Então isso aí foi meio da minha mãe, e desde os 14 anos a minha mãe me colocou pra... Não sei se você lembra do filme O Segredo, documentário. Eu tinha acho que uns 14 anos de idade mais ou menos, e ela me colocou pra assistir esse documentário quando eu tinha essa idade, e pra mim mudou muito a minha vida e minha perspectiva de como encarar as coisas. Então esse meu olhar muito crítico e tá sempre pensando no que vai acontecer e o próximo passo tá desde aí, sabe? Veio muito da minha mãe e da minha educação. A mentalidade já sendo moldada, né? Desde os 14 anos. Sempre. Como é importante os pais, né, Sara? Nossa, muito. Nessa evolução. Inclusive, dentro do reality, isso me ajudou muito nessa minha fase lá que eu tava me alfabetizando mentalmente. A minha mãe me deu um livro que era de linguagem corporal. E dentro do reality, eu levei isso pra dentro do confinamento, que a gente fica uns 10 dias no hotel. Eu levei um livro de linguagem corporal pra dentro do confinamento, que minha mãe tinha me dado, pra poder olha estudar. Isso aí, a nossa espiã mesmo. Pra estudar, pra poder me ajudar dentro do jogo. Eu achava que era a minha forma estratégica de pensar o que eu posso fazer lá dentro que vai me ajudar muito. E assim, no começo ajuda bastante, mas depois que começa a vir a emoção e a gente começa a se envolver emocionalmente com cada um dos participantes, começa a ficar um pouco mais difícil. E aí é o que vem a importância do assunto que a gente vai falar hoje, né, Sara? Isso. A inteligência emocional, ela nos coloca num patamar de visualização. A gente consegue ver o que tá acontecendo ao redor, né? Total. Então, pra deixar o pessoal aí alinhado sobre esse tema, fala um pouco aí, o que você vai falar hoje? Qual a importância de ter inteligência emocional, de ter uma mentalidade saudável, para que a gente consiga evoluir nos nossos projetos de vida? A gente vem de uma cultura, o brasileiro, que a gente primeiro começa a construir algo, aí quando dá errado é que a gente vai atrás do manual de instruções pra gente entender o porquê que a gente fez errado. E tá errado. O certo é a gente programar a nossa mente através de uma programação neurolinguística, através da neurociência. Acredito muito que a neurociência ela funciona dessa maneira, como um manual de instruções pra como a gente pode levar a nossa vida e alcançar as coisas que a gente tem vontade nela. Então a gente tem que deixar um pouquinho essa nossa cultura de primeiro errar pra depois procurar ajuda e a gente começar ao contrário, né? Por que a gente não começa pelo manual de instruções, entende como a nossa mente funciona, o que a gente pode trabalhar nela pra gente ser bem assertivo e construir algo palpável, sabe? Eu acho que é muito sobre isso, assim. Eu vejo muita gente que critica livro de autoajuda, que critica quem tá lendo isso, que acha bobo, que acha desnecessário. E pra mim,
Quem acredita que autoajuda é ruim é uma pessoa ignorante. E no real sentido da palavra, porque falta conhecimento pra ela. Não tô chamando essa pessoa de burra ou de idiota, não é isso. É porque falta sabedoria. Quando você começa a estudar algo, entende a sabedoria que tem por trás daquilo, você jamais vai criticar aquele assunto. Principalmente quando se trata de autoajuda, autodesenvolvimento. Por mais que eu já li vários livros que eu considero muito raso de autoajuda, de autodesenvolvimento, mas por mais raso que seja, naquele momento ele me ajudou em alguma coisa. Então sempre vai ter alguém que vai aprender com aquilo dali. Então quem critica, eu acho, esse tipo de assunto, tá perdendo muito com isso, sabe? Porque esse autodesenvolvimento, ele é muito importante pra gente. Mas sabe o que eu acho que é também, Sara? É misterioso a gente trabalhar com o nosso subconsciente. Total. A gente tem um certo... É uma resistência, né? Sim. A gente começa a olhar a nossa profundidade, olhar aquilo que a gente tá fazendo, porque é muito mais fácil a gente se vitimizar, a gente olhar o nosso erro e colocar a culpa no outro. Então, quando você tem o livro de autoajuda e de autoconhecimento, você começa a ver que o problema tá em você. Eu acho que é por isso que a gente foge um pouco desse conhecimento geral, né? Sim, sim. Acho que tá muito enraizado na gente, né? A gente tem muitas crenças que vêm desde a nossa infância, que nem, por exemplo, eu aprendi algumas coisas porque a minha mãe me ensinou em determinado momento. Mas se me aconteceram coisas na minha educação que me traumatizaram de alguma forma. E aquilo fica enraizado dentro da gente, né? Da mesma forma, assim, também como a gente escuta alguém falando alguma coisa mal de algum assunto, ou falando muito bem sobre outra coisa, a gente mantém aquilo dali no nosso dia a dia também. A gente traz pra gente aquilo, né? Então, às vezes, se torna meio até que uma pegadinha pra gente. Mas é aí que tá, que eu acho que a gente precisa procurar esse conhecimento constantemente, sabe? Sempre procurar evoluir, procurar aprender, pra gente poder ter os nossos próprios julgamentos de alguns assuntos. Sim. Sara, falando da questão de clínicas, eu formei muitos alunos e todos esses alunos a gente percebe que eles têm dificuldade de montar uma empresa e levar a clínica como uma empresa. Sim. Eu acho que isso vem muito, eu queria que você desse a sua opinião, mas eu acho que isso vem muito da questão do que a gente assistiu lá na infância. Eu lembro que todas as novelas, o vilão era o bonzinho, aliás, o vilão era o rico, o vilão era o empresário, o vilão era aquela pessoa que era bem vestida, era poderosa, empoderada. E o pobrezinho era aquele cara legal, gente boa, que se ferrava na vida, mas era uma pessoa de bom coração. Eu acho que a gente se espelha muito nisso, subconscientemente falando, né? Bastante, né? Engraçado você falando disso, realmente. Agora eu parando pra pensar, até hoje a gente talvez não seja tão popular mais como antigamente, mas antes todas as televisões brasileiras deste Brasil, como a gente não tinha internet, a gente assistia muita novela, né? Principalmente na nossa Eu infância. cresci assistindo assim. novela. Eu também, eu era muito noveleira. Então, a nossa infância, a gente ficava muito. Era aquelas novelas ali das 6, das 7, das 8 na época ainda, que a gente se baseava até pra gente criar mesmo essas coisas na nossa cabeça. E é muito disso mesmo, assim. Eu acho que a gente tem que ir desconstruindo essas coisas, sabe? E entender o que a gente quer e o nosso propósito, onde eu quero chegar. Quando a gente se conhece de fato, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente consegue destruir um pouquinho isso que colocam na nossa cabeça, sabe? Aí eu sei que eu sou uma pessoa do bem. Por que eu não posso prosperar? Será que se eu tiver desejando isso, a ambição é uma coisa ruim? A ambição não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Quer dizer que você está se preocupando com você. É olhar pra você mesmo e dizer sim pra você e pros seus objetivos, sabe? A gente tem que desconstruir isso um pouquinho. Por isso que eu falo tanto que é importante esse manual de instruções que a gente tem junto com a neurociência, que é pra gente entender que não... A ambição ou você querer conquistar algo maior não é ruim isso, você não se torna um vilão por isso. Pelo contrário, você pode ajudar muitas pessoas através do seu conhecimento ou da sua empresa, levar isso como uma forma de ajudar ao próximo mesmo, sabe? Seja através de uma clínica, seja através de um consultório de advocacia. O que você vai trazer de bom para a sociedade através daquilo que você está trazendo, sabe? No seu ramo, por exemplo, a gente traz muito o empoderamento, a gente traz aquilo da pessoa se olhar no espelho e se aceitar. Às vezes ela tá depressiva, não quer sair de casa por causa de uma coisinha que pra muitos não é nada, mas pra ela é muita coisa. O profissional tá mudando a vida da pessoa, Tá né? total mudando, tá transformando vidas. Por que não? Por que você não pode ser o melhor na sua área e mudar a vida de milhões de pessoas, sabe? A autoestima das pessoas. Pra mim isso é sensacional. Então é não olhar pelo lado de vilão do que você... o sucesso, dinheiro é uma coisa ruim. Não é, não é. O dinheiro, ele traz tantas possibilidades pra você trazer o melhor pras pessoas. A sua profissão, a sua empresa pode trazer de várias formas algo construtivo pra cada uma dessas pessoas, sabe? E você aí que é uma expert no assunto, Sara, você vai falando e vai vindo na minha cabeça as crenças que eu precisei quebrar. E uma das crenças, uma das coisas que eu me ancorava muito era isso. Eu vou entregar algo muito bom pro meu paciente porque eu tô mudando a vida dele. Sim. Aí sabe o que aconteceu? Eu entrei numa correria de trabalho tão intensa porque eu só precisava ajudar os outros. Ai, meu E Deus. é E isso acontece. que o pessoal começa a cair.
Então fala um pouquinho aí dessa segunda etapa. Nossa, você até me lembrou de uma pessoa, inclusive, que eu conheço, que é uma pessoa que, inclusive, é terapeuta. E essa é uma amiga minha, ela se tornou amiga minha, na verdade, depois que eu fiz terapia com ela algumas vezes. E ela se tornou amiga minha porque ela falava muito sobre isso. Ela falava, eu queria só ajudar as pessoas, esquecia que eu tinha que cobrar por aquilo. E você fica, gente, mas como assim? Como você tá esquecendo que você tem que cobrar por um trabalho que é o seu tempo, é o seu esforço, são anos de estudo. Por que você não tá se dando valor em relação a isso? Então você tem que, até nela mesmo que trabalhava com isso, teve que começar a se programar pra entender o que é certo e o que é errado. Porque é exatamente isso. A gente coloca na nossa cabeça que pensar em dinheiro é ruim. E isso é uma coisa que eu conversando com ela, que tava fazendo terapia comigo, e aí a gente conversando, e ela, nossa, você me abriu os olhos pra algumas coisas agora nesse momento também. E a gente tem que entender o nosso valor, sabe? É onde a gente se coloca. Isso de várias formas. Eu sou da área do marketing e eu penso muito nisso também, por exemplo, num branding pessoal. E às vezes tem gente que tem medo de se vender de uma tal maneira porque não conquistou aquilo ainda. Por quê? Você tem que se portar como o melhor da sua área, você tem que andar, você tem que acreditar em você, porque você sabe do seu conhecimento e onde você quer chegar. Então não tem que ter o medo de se vender daquela forma, porque é você. Então a gente tem eu tive muito isso na minha carreira aí, eu acho que principalmente pós-reality show, porque você sai e é um mundo de oportunidades que acontece, que eu não imaginava na minha vida, e a gente sai meio perdido, sabe? Você fica assim, tá, e agora? Eu vou ser o quê? Vou ser É do influenciadora? dia pra noite, né, Sara? De repente nada. acordou famosa. Totalmente. Eu antes trabalhei mais de 10 anos em multinacional. Então, o meu cargo era lidar com pessoas, era da área do marketing, mas era um universo muito diferente do que eu me coloco hoje. E eu saí muito perdida, sabe? Eu saí muito assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu vou ser influenciadora? Eu vou ser atriz? Eu vou ser cantora? O que eu vou fazer? Porque você vê a fama, né? E ela brilha aos teus olhos. E eu me vi nesse lugar de ficar, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Quando você tem que olhar pra você, pro seu interior, entender o que de fato você ama, o que de fato você quer pra sua vida e o seu propósito. Foi quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, entender que eu sou capaz sim. E, gente, mudar é muito difícil, é muito complicado. Trabalha com muita coisa, né? Trabalha É muita com muita crença. coisa, muitas crenças. É difícil pra todo mundo. Não acho que você é o único por você estar tentando pensar naquilo dali. É difícil. Acordar todos os dias, ter que mudar algum hábito seu, mudar alguma maneira de pensar e de encarar a vida, é difícil. Pra mim, mesmo que tivesse... mas pra você foi fácil. Já tava com uma internet ali com engajamento, tinha mais de 8 milhões de pessoas te seguindo. Não, aí que é difícil mesmo. Você tem noção que são mais de 8 milhões de pessoas que estão me acompanhando diariamente e podem me julgar e apontar o que tá errado ou o que tá certo? Então você tem que ter muita confiança do que você quer. Porque vai ter muita gente que vai te criticar sim. É onde que você tem que deixar o ego de lado e pensar no que você quer e estudar pra aquilo. Nunca deixar o estudo de lado, porque você tem que sempre se aperfeiçoar, seja qual for a sua área de atuação. Seja numa área médica, seja numa área de beleza, seja numa área do direito, qualquer área, você tem que estar sempre se aperfeiçoando pra você melhorar aquilo dali e ter a consciência de onde você quer chegar, né? Uhum. Então eu tive muito disso, sim. Sim. E é muito engraçado você falando isso, Sara, porque assim, ó, a gente precisa ter o conhecimento não só da parte técnica. E é o que eu venho falando muito para os meus alunos, porque nessa caminhada de 10 anos de harmonização, eu acabei conquistando um sucesso, que quem me vê aqui acaba acompanhando aí de longo prazo, e a gente se abraça tanto no profissional e esquece o pessoal. Total. Então, assim, o estudar, o ter sucesso, ele vai muito além, ele vai em todos os pilares da vida. Então, se você não para se olhar, como é que tá minha vida financeira? Como é que tá minha vida frente a meus familiares? Eu tô viajando? Então você não tem sucesso se todos os pilares não estão desenvolvidos. Sim. E tem gente que resume o sucesso a dinheiro, né? A gente vê muitos desses coaches de internet colocando o dinheiro como o sinônimo de sucesso. Quando você não tem a sua mente bem trabalhada para criar os seus próprios objetivos, você acaba se deixando influenciar pelo que você vê na internet e acredita que aquilo dali é sucesso. E às vezes não é o que vai te fazer feliz, não vai ser aquela casa, mansão extraordinária ou aquele carro dos sonhos. Não é isso. Sucesso para cada um é uma forma diferente de encarar a vida. Então, para mim, às vezes o sucesso é estar bem com a minha família, é estar bem num relacionamento, é estar bem na minha carreira profissional, independente de quanto eu tô fazendo de dinheiro, porque eu acredito que o dinheiro, ele é consequência do seu sucesso. Então, mas tem gente que o sucesso eu tive uma vida muito difícil, é formar o meu filho na faculdade. Isso é sucesso para aquela pessoa. E quando ela conseguir alcançar aquilo dele, ela vai estar plena na vida dela. Então ele é muito... Não dá pra você colocar ele como uma régua e tentar medir o sucesso, sabe? É você entender o que é sucesso para você. É, muito legal. Obrigado pelas dicas, valiosíssimas. E, Sara, é muito difícil a gente começar a trabalhar
essa mentalidade, a gente sair desse limbo do, ai meu Deus, quem eu sou, o que eu faço, pra onde eu vou. Então, pra quem tá trabalhando um monte, mas não tem uma vida social legal, ou aquele que trabalha pouco e não tem dinheiro. Então, o que você diria assim, ó, pra pessoa começar a trabalhar mentalidade além da técnica profissional? Aonde ela busca a primeira ajuda? O que ela faria? Eu acho que a primeira coisa de tudo é você entender o que que você quer pra sua vida. Porque tem muita gente que ela vai deixando a vida levar e você não entende ainda o que é o seu objetivo principal. Ah, eu gosto muito de harmonização. Então vamos fazer uma estratégia para isso. Coloca num papel todos os seus sonhos, tudo que você deseja para sua vida. A gente às vezes tem medo de colocar o que a gente sonha, porque a gente não sabe se vai alcançar aquilo dali. Mas a gente tem que deixar esse medo de lado. Coloca no papel tudo, e pode ser os sonhos mais loucos que você tenha. Ah, eu quero ter uma clínica que eu atenda não sei quantos mil pacientes por mês e o horário seja tal. Ou então, não, eu quero ser influenciador, eu quero fazer isso, eu quero crescer na internet. Coloca lá o teu sonho. Todos os teus sonhos. Lista pelo menos uns 10 sonhos que você tenha. Para cada sonho desse, coloca estratégias de como conquistar aquilo. Eu vou dar exemplo do que aconteceu na minha vida. Eu sempre tive vontade de trabalhar na multinacional e ter um cargo de executiva dentro de uma empresa grande. O que eu precisava fazer para poder alcançar aquilo dali? Ah, eu precisava falar mais de 2 ou 3 idiomas. Bom, tem que começar então a pensar que uma das estratégias eu tenho que estudar algum idioma diferente. Ah, eu preciso conhecer pessoas, porque o meu meio hoje não tem muito para onde eu ir. Então vou procurar feiras, algumas que sejam do assunto, vou procurar grupos de networking. Ah, eu não tenho grupo de networking, onde eu moro não existe isso, que eu moro no interior. Procure, então, livros sobre o assunto, que você possa criar um networking com aquele escritor, com aquela pessoa que está ali. Hoje a gente tem internet que coloca o nosso networking de uma maneira muito mais fácil. Então, você buscar referências na internet para criar o seu networking, mesmo que de casa. Então, é buscar estratégias de cada um dos teus sonhos para você poder ir atrás daquilo. Não é simplesmente pensar, quando a gente pensar, lei da atração. Não é que eu vou pensar no elefante, ele vai cair na sala da minha casa. Por que eu vou fazer para comprar um elefante? O que é? Ah, eu vou ter que ver no Ibama como é que funciona isso. Será que no Brasil tem? Será que eu vou conseguir trazer ele para mim? Quais são as estratégias para alcançar aquele teu sonho? Então não é simplesmente sonhar e achar que vai cair do céu. É pensar em estratégias para cada uma dessas coisas. Mas coloca no papel. Porque quando você tem no papel, é muito mais fácil de você atingir aquilo dali. Eu mesmo, desde criança, eu tinha quadro dos sonhos, sabe? Eu gostava de colocar com imagens. Explica pra gente, Sara, você falou isso pra gente, você falou que tudo já foi conquistado, né? A grande parte do que tava lá. A grande parte, assim, do último quadro que eu tinha físico, porque agora eu tenho ele por escrito, eu não tenho ele, e tenho ele no celular. Explica pra gente como é que faz esse quadro aí. Então, gente, pra mim... O pessoal fazer em casa também. Eu acho que é muito legal a gente fazer isso, porque a gente consegue visualizar e se pensar daquela forma. Então, você pega imagens de coisas que se pareçam que você quer pro seu futuro. Ah, eu quero um casamento muito feliz. Procura uma foto de um casal feliz, sorridente, sei lá, ela de noiva, ele com terno, procura uma coisa assim. Ah, eu quero abrir uma empresa de tal ramo. Procura uma foto que remeta àquilo dali. E eu, todos os dias, esse meu quadro, ele ficava atrás da minha porta do quarto. Então, quando ele ficava aberta a porta, quando tinha visita em casa, alguma coisa, as pessoas nem sabiam que aquele quadro existia. Então, quando eu fechava a porta do meu quarto, todos os dias de manhã, quando eu acordava, a primeira coisa que eu sempre fiz, isso desde novinha, tá? O quadro, a gente vai mexendo nele de acordo com que a gente vai mudando a nossa vida e nossos sonhos vão se moldando também. Então, eu colocava aquilo todo dia de manhã, você olhar para aquele quadro e mentalizar como se você já tivesse aquelas coisas. Não é assim, eu vou um dia conquistar isso daqui. Não. Se imagina você entrando pela porta do seu escritório, você conversando com cada um dos seus funcionários, você sentando na sua mesa. Pensa de você vivendo aquelas situações todos os dias da sua vida. Que isso, você manda isso é energia, né? O corpo, ele é energia. Você manda isso pro universo de uma maneira que ele vai voltar pra você. Mas é claro, sempre com estratégia. Você não pode adiantar pensar que, eu quero me casar. Aí você não sai de casa, você não socializa, você fica trancado dentro de casa o dia inteiro, tem medo de falar com as pessoas. E aí, como é que você acha que vai alguém, né? Conseguir achar alguém ou conhecer pessoas, sabe? Não vai bater na tua porta pra poder acontecer isso. Então tem que ter estratégias pra tudo. Mas quando você tem isso com imagens ou por escrito, você consegue olhar pra aquilo e entender aonde você tem que ir. Facilita no seu dia a dia, sabe? E até pra você ter insights quando você tá conversando com alguém ou quando você vai fazer algo na sua vida pra você conquistar aquilo. Porque quando você tá numa conversa, às vezes, numa mesa de bar com os amigos, você fala, nossa, ele falou de um assunto que é aquilo lá que eu tenho vontade ainda na minha vida. Já puxa um assunto sobre aquele assunto ali, vai correndo naquilo dali pra você vai conseguir conquistar aquilo. Então é muito importante você visualizar, escrever e bolar estratégias pra alcançar aquilo dali. Sara, e assim, eu acho que a gente tá num momento de muitos mentores, muitos coachings, e como você falou, tem muita gente que não entrega aquilo que a gente acha que é o mais legal do momento. Sim. O que você acha que os profissionais precisam buscar nesses mentores para, por exemplo, assim,
eu me identifico com isso. Como que eu busco um mentor que eu quero seguir a longo prazo para eu ter um sucesso profissional? Isso é difícil, hein? Porque eu mesma tive tanto durante a minha vida. Vai mudando, né? Vai mudando o Vai foco. mudando. Até porque as pessoas, elas mudam também, né? Então, alguns dos mentores eu já tive, por exemplo, no início lá da minha curiosidade. Hoje, talvez eu não goste tanto, porque ele mudou um pouco a Mas o que forma que de você pensar, busca né? assim, de característica? Então, é muito de como você quer alcançar as suas coisas na vida. Então, você tem que procurar pessoas que tenham mentalidades parecidas com a sua. Não adianta você querer alguém que fala, sei lá, eu não gosto de vida saudável. E vou procurar um coach em fitness e vou ficar todo dia assistindo ele, porque ele fala frases muito legais, motivacionais, mas ele coloca como base pra ele a saúde do corpo. Aí, se você não concorda com aquilo, você não vai conseguir por muito tempo seguir aquilo dali. Ah, mas eu prefiro ir pra uma outra pessoa que ela usa a religião como base, porque eu sou uma pessoa muito religiosa. Faz sentido pra você. Ou não, eu prefiro uma pessoa que usa mais a ciência como base, porque eu sou uma pessoa muito racional. Então, acho que tem que procurar pessoas que tenham bases de raciocínio lógico parecida com a sua, pra você poder seguir aquilo dali e não se perder no meio do caminho, Eu sabe? acho que é aquilo que você falou, né? Você entendeu o que você quer pra sua vida antes, depois ver pessoas que alcançaram pra Sim, você seguir, pra você se basear como mentor, total. né? E de dia a dia, você acha que a nossa rotina ela influencia muito nesse mindset, essa questão de vou prosperar, o que eu preciso fazer dia a dia? Ai, funciona bastante. Acho que o dia a dia é o mais, eu diria desafiador, porque é aquilo lá. Ah, porque eu vou começar a fazer isso, mas aí você não age. Ah, porque eu vou começar a fazer isso porque isso aqui vai ser muito legal. Mas aí tem medo de sair do lugar, medo do julgamento das pessoas. Uma coisa que eu comecei a adotar na minha vida de acho que uns 2 anos pra cá. É recente isso, eu comecei a adotar. Que eu li uma escritora falando sobre isso e eu achei muito inteligente. Eu falei, cara, vou tentar. A minha vida mudou muito, né, nos últimos anos. E eu ficava muito adiando as coisas. Ah, não, porque agora não vai dar, deixa pra depois que eu tô muito ocupada. Ah, porque isso aqui não vai acontecer agora, deixa pra depois que eu tô muito ocupada. Isso desde das pequenas ações, seja, sei lá, ir buscar um copo d'água, porque eu preciso me hidratar, mas eu tô com preguiça de ir lá porque eu tô mexendo nas redes sociais. Ou até você tomar atitude de fato, abrir uma empresa ou fazer algo grande pra você de alguma forma. Aí algo que eu tirei pra mim. Sempre que eu começo a pensar numa coisa e já começo a querer vir naquela negação dentro do meu pensamento, eu conto até 3. Sabe como você vai brigar com uma criança que você fala 1, 2, e a criança sai correndo porque ela fica com medo? Eu faço meio que uma bronca interna comigo mesma. Então, quando eu começo a pensar e começo a negar pra mim mesma, a autonegação, eu começo a colocar na minha cabeça. Vamos lá, Sara. 1, 2, 3. Levanta. E começa a fazer aquilo dali. E começa a ter alguma ação pra poder correr atrás daquilo dali. É bem uma educação mesmo mental, assim. Como se eu fosse uma criança que eu precisasse dar uma bronca pra ela sair do lugar. E nós somos, né? Eternas Nós crianças. somos, A gente briga a nossa criança eterna a É vida inteira. isso. É muito legal, Sara. E você, como uma empresária, eu quero agora seu lado empresária, não influenciadora. Eu sei que você influencia aí 8 milhões de pessoas, é muita gente, mas seu lado empresária. O que você daria de dica para os profissionais da saúde quando eles vão olhar um influenciador digital, olhar uma pessoa que vai fazer uma campanha para ajudar a marca dele a crescer? O que ele precisa olhar? Quais os cuidados ele precisa ter? Primeiro de tudo, não se esqueçam do digital, porque o digital a cada dia que passa, ele tá tomando mais de conta do nosso mundo e se tornando mais comum. Ainda tem muitos profissionais ainda que são dessa área que ainda tem, mas eu não vou ir pro digital Gente, pelo porque... amor de Deus, eu falo tanto pros meus alunos. Tem gente com o Instagram fechado. Como é que vocês querem mostrar o trabalho de vocês com o Instagram fechado? Não, e eu vou dizer pra você, eu sou uma pessoa que eu gosto de me sentir bonita. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou pra um profissional de saúde é olhar o que ele já fez, como é que os pacientes dele, será que ele não tá colocando um nariz torto pra cá, um negócio pra lá? Como é que é, sabe? Como que essa pessoa, como é que ela trabalha? Então, tem que colocar. Eu acho que tem que mostrar, claro, sempre com a autorização do paciente, mas eu acho que sempre tem que colocar nas redes sociais o que você faz. E humanizar aquilo dali. Conta também dos seus desafios do dia a dia, sabe? Eu vou adiantar a pergunta, a gente deixa essa que eu te fiz, e já pra puxar o gancho. Tá bom. O que você olha tudo no Instagram de um profissional? Olha, eu vou pra um profissional, o que eu olho lá que tem que vai chamar minha atenção, eu vou lá. Bom, primeiro de tudo, eu acho que o trabalho dele, o resultado do trabalho dele é o primeiro de tudo. Eu gosto de quando a pessoa aparece falando, sabe? Eu gosto de ver o rosto dessa pessoa, porque me conecta com ela. Então eu consigo ver o doutor que tá fazendo aquilo dali, como é que ele trabalha. Eu gosto que ele fale um pouquinho do dia a dia dele, dentro de como é que funciona o processo profissional dele, o que ele aprendeu. É muito gostoso de você ver, eu tô indo eles vai muito seminário, a pessoa da saúde vai muito seminário. Eu gosto de entender que eles estão procurando ainda muito, sabe assim, esse conhecimento, estão fazendo algum curso na área. Eu gosto de saber disso, porque isso me deixa mais segura de onde eu estou indo. E assim,
É um Aí, ramo... pessoal, se vocês querem ter uma pessoa como Sara Andrade, como paciente, vocês já sabem o que fazer, hein? Gente, tem como de estética, gente. Tem que estar estética bonita também nas redes sociais, tá? Então, eu acho que uma das coisas que tem gente também da estética que peca muito, né? É não colocar isso, de pensar na estética mesmo de que você tá colocando ali nas suas redes. E isso é muito importante, sabe? Uma coisa que eu adoro na tua clínica, que eu acho sensacional, de área de marketing, assim, que eu acho incrível. Quando a gente chega, a gente tem que preencher uma amnésia quando a gente chega na clínica. E vocês perguntam coisas tipo assim... O tipo de música que você gosta, o tipo de chocolate que você gosta. Porque depois você vem pro paciente seu e você mostra que você entendeu aquilo dali e na hora de atender ele, você coloca a música que ele gosta de ouvir, o chocolate que ele gosta de comer. Isso pra mim é uma coisa que é um marketing sensorial, é algo que tá muito na nossa cabeça, que é incrível. Então eu acho que isso também conecta muito com os pacientes quando a gente vai dentro de algum lugar pra poder pra se sentir querido, sabe? Se Sim. sentir... Ah, ele pensou em mim, gente, que legal. É uma dica, por exemplo, que ele usa, que eu não podia falar, mas eu estou falando, que eu acho sensacional, sabe? A gente dá todas as dicas pra galera aí evoluir. Pessoal, a gente fala muito sobre isso, Sara, porque assim, a gente chama isso de experiência uau. Sim. Porque hoje, ser bom profissionalmente é o mínimo que você pode entregar. Você vai entrar na minha clínica pra fazer, sei lá, você quer fazer um procedimento estético. Vamos chutar lá, quer fazer um lábio. Você vai entrar na minha clínica, você quer um lábio bonito. Isso é o mínimo que você procura. É o mínimo. Então, assim, se você não tiver um lábio bonito, você não entraria na minha clínica. Então, o que te diferencia como profissional é realmente o que você faz ao redor desse lábio bonito. Sim. Então, como você atendeu esse paciente? A sua secretária, ela tá tratando do jeito que você quer? Você tá com uma roupa condizente, até puxando um gancho de um outro episódio que a gente fez com a nossa amiga Thaís Braz, a gente falou sobre isso. Porque, assim, às vezes o profissional quer atender um tipo de público, mas ele não tá se vestindo adequadamente para casar com aquele público. A secretária dele não tá conversando sobre aquele assunto, ou tá tratando o paciente mal. Então, entenda o que é o uau ao redor do paciente. O paciente chegar e se impressionar com aquele resultado. Então, da experiência. Isso eu acho sensacional, sabe? É bem isso, eu não buscar só o básico, assim. Eu sempre procurar surpreender. Isso acho que é essencial em qualquer área, né? Ainda mais nessa era de Instagram, a gente vê que assim, na minha época de criança, você já deve ter ido em médicos que o médico mal olha pra sua cara, Sim. vai lá, faz uma receita de qualquer jeito, entrega na sua mão e tchau. Antigamente isso dava gelados certo. que você entra, não tem nada, você se sente Aquele branco, doente, assim, você se sente doente, é péssimo. Aquele jaleco quadrado branco, tudo branco. Total. E realmente assim, essa era de Instagram, tudo isso mudou. Então você ser bom não é mais o suficiente. Sim. Antigamente você sabia que o profissional era bom, você ia lá. Então, é um bom profissional, eu tô indo lá que ele vai dar resultado. Hoje não. Hoje o paciente ele olha muito ao redor do que você está querendo ter. E dessa visão de mentalidade, o paciente está tendo isso também, né? Você está criando insights na mentalidade do paciente. Então, o paciente ele está observando todos os seus aspectos, né? Sim. De forma geral. E, Sara, dessa questão de dia a dia, tem alguma coisa que você faz assim que você acha que é primordial? Por exemplo, tal hora da manhã eu tomo um copo de água. Ou eu não saio de casa sem arrumar minha cama. Tem alguma coisa assim que você acha assim que isso faz diferença porque te obriga a ter as obrigações que você falou, que é, por exemplo, eu me obrigo a fazer tudo de imediato. Sim. Então tem alguma ação específica que você faz para se ancorar? Para começo de conversa, arrumar a cama é o mais importante. Assim, quando você tem tá com o quarto bagunçado, a sua cabeça já fica meio bagunçada. Você já é aquela pessoa que se atrasa para um compromisso, já fica meio confuso no que tá acontecendo. A bagunça onde você está, ela influencia muito em como a sua cabeça está também. Então, não tô falando que você precisa ser hiper, ultra, mega organizado, não. Mas é manter pelo menos, sabe aquela bagunça organizada que a gente até brinca, assim? A bagunça organizada. Acho que arrumar a cama é muito importante. O tomar água, inclusive eu li isso num livro, que quando você toma água, o seu cérebro ele entende que ele acordou. Então, na hora que você toma o primeiro gole de água, você sente que você acordou e você desperta de verdade. Você consegue abrir. Faz o teste em casa. Você consegue, quando você abre o olho, tipo, eu sou correndo despertador. Antes de você colocar um soneca, deixa o copinho de água ali do lado e bebe um gole de água. O seu cérebro, o seu corpo entende que você acordou. Então, naquele momento, você desperta. É muito mais fácil levantar da cama. Então, são duas coisas que realmente eu faço no dia a dia. E assim, sou ser humano, tá, gente? Como todo mundo. Vai ter dia que eu tô com preguiça, larga a cama lá, aquele negócio. Só que eu percebo a diferença de um dia que eu sou mais produtiva e um dia que eu fico mais preguiçosa quando eu tenho alguns tipos de rotina como esse. É engraçado, a gente nunca conversou sobre isso, mas essa é a minha ação também, tá? Você também faz isso? Eu gosto muito dessa questão da água, é muito importante pra mim. Eu não deito na cama sem colocar o copo de água do lado. Total, não, eu também não faço acordo, isso. sentei na cama, a primeira coisa, tomo um copo de água. É um copo de água, porque é isso, o seu corpo, isso é física mesmo. O seu corpo entende que você despertou, porque ele entrou
entrou algo ali dentro que você tava, mas você tá inerte durante, sei lá, 8 horas de sono. Quando você faz isso, teu corpo, opa, acordei. É muito mais fácil E eu de acho que despertar. também é aquela questão da ancoragem, porque assim, eu tô acordando cuidando de mim. Sim. Então, ó, quando eu acordar, eu vou tomar um copo de água e o copo de água é pra cuidar de mim. Eu vou me Total. hidratar. Então, você ancora de uma forma positiva, né? O muito pensamento é legal. muito esse. Pessoal, vamos usar a Sara o máximo que a gente pode aqui pra obter conhecimento, né? E a Sara, ela tem uma empresa de... É uma agência, na verdade, né, Sara? De Depois você explica marketing. pra gente. Que conecta o influenciador com a marca. O que você olha como empresária assim? Ah, tal marca me procurou e ela precisa de influenciadores. O que você olha nesses influenciadores para conectar com a marca? Também a questão de influenciadores. O que você observa que esse influenciador precisa ter de entrega para realmente dar resultado para as marcas? Fala um pouco desse seu conhecimento. Primeiro de tudo, a gente tem que entender a marca muito bem. Então, o que a marca espera daquele influenciador? Tem gente que está procurando ser conhecido por a maior quantidade de pessoas possível. Outras pessoas já são muito conhecidas, elas querem se posicionar no mercado. Então, primeiro você tem que entender o que a marca quer, entender o que é a necessidade do seu cliente. Ah, eu quero ser conhecido. Então, você vai procurar seguidores que tenham números muito grandes, que elas tenham um engajamento muito bom, porque mais pessoas vão conseguir chegar até você. Ah, não, eu quero posicionamento. Já tenho muito cliente, eu não tô preocupado em ganhar dinheiro e procurar mais gente. O que eu tô procurando agora é um público mais selecionado para eu poder chegar, de fato, no público-alvo que eu tô almejando. Aí você não vai procurar engajamento, porque nem sempre os números vão falar com o tipo de cliente que você quer. Aí é a hora que você procura, de fato, um cliente, que ele um influenciador, que ele é de um nicho específico para sua área. Ah, eu tenho loja de roupa. Então, você vai procurar uma pessoa que é de moda na sua região, mesmo que ela não tenha números tão altos, porque na sua região vai vender para um público qualificado melhor. Ah, mas eu trabalho com harmonização. Eu quero que seja meu público agora, eu vá para uma high society que eu não cheguei nela ainda. Então procurem pessoas que são referência de beleza, que as pessoas na internet entendam aquilo, independente do que é o engajamento delas. Até porque se a gente for ficar se prendendo a números hoje em dia com a rede social, o algoritmo das redes sociais, ele tá mudando constantemente. Então, cada vez as marcas estão mais procurando a pessoa que é nichada e que vai trazer um resultado do que simplesmente ela ir para maior quantidade de pessoas aquele assunto ali. Tem muito cliente, quando chega na agência, que eles pecam por isso. Ah, porque eu quero fazer mais, eu quero meu negócio já muito conhecido, blá, 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 blá. Tá, mas aí você quer então um influenciador que tá com engajamento nas alturas, que todo mundo vai ficar sabendo que existe a sua marca. Vão saber que existe a sua marca, não quer dizer que eles vão comprar dela ou consumir aquela marca de alguma forma. Eles vão saber que ela existe. Então você tem que procurar entender o que você quer. Não, eu quero vender, eu quero que o cliente chegue pra mim. Então eu vou procurar muito mais nichado esse público aí pra poder alcançar ele. E essas marcas pecam muito, né? Acho que de qualquer área, a galera fica muito perdida de onde ir. Eu vou procurar quantidade de seguidores, eu vou procurar uma pessoa que tem menos, mas ela é bem nichada. Eu vou falar do meu passado, Sara, porque eu errei muito com isso também. Sabe quem eu queria atender? Quem eu gostava. Eu ia lá, olhava o Instagram, eu gosto dessa pessoa. Eu queria atender. Tem muita E não gente tinha que faz nada a isso. ver com o público. Aí hoje eu olho lá atrás, assim, as pessoas que eu atendi que não conectam nada com o meu público. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Mas assim, a sua empresa, ela dá esse direcionamento para as empresas. Sim, isso. A gente atende a empresa e atende o influenciador. Aí, Mas pessoal, ó, pra quem não sabe trabalhar com isso, eu falo, o profissional da saúde, ele tenta ser o tudo, né? Ele tenta ser Sim. secretário, CEO, marqueteiro, Tá o erro, né? Porque aí financeiro. ninguém dá conta de tudo. Quer Erro abraçar o total, mundo. erro total. Cada um tem que fazer aquilo que realmente é especializado. Então, quem quiser buscar, a Sara tem uma empresa que realmente vai fazer essa conexão e vai te orientar. Então, a gente já tem 2 ganhos positivos aqui por ter a Sara ao nosso lado. Ó, ela vai ensinar você a ter uma mentalidade de sucesso e vai conectar você com quem realmente faça sentido dentro da sua empresa, né? E você pode falar o nome da empresa? Z-Content. É uma Depois... agência de marketing e o nosso foco principal são as marcas, são as empresas. E aí o influenciador, ele vem, a gente procura a pessoa de acordo com o que é a sua necessidade. E aonde que os profissionais que estão assistindo a gente conseguem achar? A gente tem o Instagram, Z-Content. Então entra lá, galera, pra vocês poderem entender um pouquinho sobre como funciona o assunto. Mas é bem legal, a gente procura mesmo a necessidade de cada cliente e entender o que ele quer. A gente tem que fazer essa busca com o cliente, porque às vezes ele também não sabe, ele também tá perdido. Então isso é muito importante na hora de buscar o influenciador certo. É legal. E Sara, pra gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente leva para 2 lados. Então eu gostaria de entender um pouco a cabeça da Sara em visão à estética. Você acha que a estética é importante, primeiro, para o público que está assistindo a gente, que é aquele público que é o profissional que se impõe na rede social, o que ele precisa se olhar, né, para o quanto a estética vai influenciar no posicionamento dele, e também no paciente. O que você acha que o paciente busca no consultório quando ele vem querendo mudar um lábio, mudar um nariz, mudar tudo às vezes? Então, qual a importância da estética na vida desses 2 públicos diferentes? Gente,
Pra mim, é algo que mudou a minha vida. Acho que poucas pessoas sabem, assim. Até já falei algumas vezes em alguns podcasts e tal, mas acho que não é um assunto que é muito explorado, vamos dizer assim, pessoas que me acompanham. Mas eu fui uma criança que sofri bullying durante muito tempo, durante muitos anos. Então, pra mim, era um tabu muito grande, sabe? Era uma coisa que era confuso de eu entender na minha cabeça. Eu sempre fui uma menina alta, magra, que na época de escola era considerado um patinho feio o patinho feio da escola, sabe? Porque eu não tinha corpo, porque eu não tinha os traços que eram os considerados padrões ideais pela sociedade de alguma forma. Então eu sofri muito com isso. Então por um bom tempo as pessoas, mas você era magra e alta e sofreu bullying. Sofri, gente. Meu nome é Sara. O pior nome que tem pra quem tá sofrendo bullying com o nome de Sara, tá? Que era Sara Fina, Sara Cura, Sariema. Era cada apelido, vocês não estão entendendo. E aí, imagina isso, um pré-adolescente. A gente olha pra essa mulher, sofreu bullying, não tem então, como. Mas aí pra um pré-adolescente crescendo com aquilo, aí o que eu fazia? Eu começava a me esconder. Então eu só usava roupa muito folgada pra parecer que eu tinha um corpo maior do que eu tinha. Eu não entrava de biquíni em piscina, eu não ia pra clube de biquíni. Era só bermuda e top, porque eu tinha vergonha do meu corpo. Então, eu tinha algumas coisas que tinha na minha cabeça que eram muito tabu pra mim, assim, sabe? E aí eu tentava, de alguma forma, buscar a aceitação das pessoas pra me sentir bem. Quando você vai crescendo e entendendo que, às vezes, que alguém julga como seu ponto fraco é sua maior qualidade. Gente, hoje eu amo que eu nasci alta, que as pernas são finas, graças ao meu bom pai, porque se eu dou uma engordadinha, as pernas me seguram ali, sabe? Então, tipo assim, ó, hoje eu dou graças a Deus de entender, de ter me aceitado, entendido como é que era a Sara de verdade, sabe? Mas isso é uma construção que eu tive que fazer. Então, pra mim, estética é algo que é muito importante pro meu bem-estar. Não tô falando que é porque eu tenho que me sentir a mais bonita do lugar. Não. Às vezes é uma coisinha sua, sei, eu sofri um acidente, aconteceu alguma coisa no meu rosto que tá me incomodando. E isso me impede de ser bem-sucedido profissionalmente. Aí você procura alguém da estética pra você poder mudar aquilo dali. Eu acho que são coisas que as pessoas acham que é besteira, mas pode mudar a vida de alguém. Eu me senti mudada por causa de algumas coisas que eu comecei a entender perante o meu corpo, perante a minha cabeça, sabe? Então eu acho que qualquer um também tem esse poder, principalmente em relação à estética. Então, gente, o empoderamento, você se sentir bem, se olhar no espelho, se aceitar e se amar. Mas eu quero ser o mais bonito. Então vai, porque você quer ser o mais bonito. Eu quero ter uma boca gigantesca, então vai. É como você se aceita, independente do que o outro vai te julgar. É como você se olha no espelho e se sente feliz com aquilo, sabe? E também pro profissional, do lado dele, como ele vai se portar diante disso, eu acho que um profissional do ramo da estética, ele não precisa ser o mais bonito, ou se ele trabalha com harmonização, ele não precisa necessariamente estar harmonizado. Mas, claro, sempre pensando em como ele está se apresentando para aquelas pessoas. Então, colocar uma roupa adequada, é você estar em ambientes adequados, é como você o que você vai mostrar na internet, nas redes sociais, porque por mais que humaniza você mostrar o seu dia a dia, a sua vida pessoal, tomar cuidado com os seus clientes que estão vendo aquilo dali no dia a dia. Então, eu falo sobre saúde, aí vai mostrar lá que você só tá enchendo a cara todo dia, não bebe água nunca, não, já tá destoando um pouquinho do que é o seu posicionamento. Então, acho que para todo mundo, assim, ela é muito importante e ajuda você a alçar voos maiores, assim, de alguma forma. E olha que legal, comunicando nas nossas áreas, Sara, você sofreu bullying, e eu acho que assim, o bullying ele pode levar para dois lados diferentes, tudo depende da inteligência emocional, que é o que você está falando. Então o bullying poderia ter te retraído tanto a ponto de você não querer fazer nada, protelar, não ser essa mulher empoderada que você é hoje, mas foi o contrário. Eu acho que como você teve uma mãe que te mostrou o seriado do Segredo, né, que você falou, lá na infância, então começou a trabalhar sua mentalidade, mudou completamente sua vida. Eu acho que a minha vida inteirinha foi muito baseada nisso, assim, eu tive a sorte de começar a estudar sobre isso muito nova. Então, sempre que alguma coisa me deixava mal, eu tentava ver o lado positivo daquilo dali e o que eu podia fazer de estratégia pra driblar aquilo dali que estava acontecendo comigo. E eu tive também uma mãe que me ajudou bastante, eu acho, nessa minha educação aí, que me apoiou muito, o que ajudava. Mas realmente é você entender quem você é, sabe? Porque isso é muito importante na vida. É muito legal. E às vezes o procedimento estético faz você se tornar a sua melhor versão e se entender. Total, gente, total. E se sentir empoderada pra conquistar o mundo, né? Ser o dono do mundo. É como eu acho que é muito assim, você olhar pra uma escadaria gigantesca e você entender que tem muitos degraus a subir ali. Mas lá em cima vai ter uma porta maravilhosa, um portal que quando você ultrapassar ele, você pode conquistar o mundo inteiro e ser o dono daquilo tudo. E a estética traz muito isso. Às vezes você vai pouquinho, passo devagar, mas quando você muda uma coisinha em você que você achava que nunca conseguiria mudar
aquilo dali, você pode conquistar o mundo e se sente poderoso pra aquilo, sabe? Exatamente. A própria OMS, ela trata a estética como saúde. Então, ela entende que se você não está bem com você mesmo esteticamente, você não vai subir num palco dar uma palestra, você não vai se comportar socialmente de forma adequada, você não vai conseguir buscar uma pessoa que você goste. E o se sentir bonito não quer dizer ter um padrão. Não quer dizer que você tem que ser rosto quadrado, bocão, com botox, com a testa lisa. Não quer dizer isso. Quer dizer você se olhar no espelho e se sentir bem. É isso. Então, acho que o limite da estética, o que a gente precisa entender da estética é o que te faz bem, até onde você quer chegar, né? É isso. Sara, eu poderia falar com você aqui 3 dias seguidos. Você já falou também, né? Eu adoro falar. Eu gosto muito de conversar com você, realmente por acender essa minha visão. Eu acho que me estimula muito a querer ser melhor. Você tem muitas ideias diferentes que faz com que a gente olhe a vida por outro lado. Então, a gente poderia ficar conversando muito tempo aqui. Eu só tenho a agradecer. Muitos insights valiosos para os nossos profissionais aí que estão querendo evoluir na carreira. E fala alguma coisa aí de finalização dessa nossa nova etapa de vida, da Sara, que está trabalhando muito mais mindset, mentalidade. A Sara, eu conheço você pessoalmente, eu vejo que existe uma mulher muito empoderada que vem lá de trás, as pessoas te conhecem depois do Big Brother, mas é a sua história de vida que vem desde lá de trás, que eu sei aí que tem novas fases, novas etapas que você busca falar um pouco mais sobre isso. Então, fala alguma frase aí para quem não te conhece desde lá de trás, o que a Sara fez para se empoderar cada dia mais e se tornar a mulher que se tornou hoje. Gente, a Sara é uma construção diária e eu, frequentemente, eu tenho uma mania de me julgar muito, sabe? De me colocar em papéis, às vezes, que não são meus. E eu tive que aprender muito com isso. E eu venho aprendendo constantemente, porque eu acho que isso é uma evolução. E sempre vão ter coisas que vão acontecer que elas vão estar mudando a minha cabeça de alguma forma. Mas se eu puder ter, de alguma forma, impactado você, ou falado alguma coisa pra você que mudou a sua maneira de ver algo ou de sentir alguma coisa, acredite, esse é o meu maior propósito e minha maior missão de vida, sabe? É sentir que as pessoas, elas estão sendo impactadas por uma frase minha. Isso pra mim eu acho que é impagável, sabe? Isso, quando eu entendi esse poder que as redes sociais tinham, a responsabilidade das minhas falas e de como eu ajo com as pessoas, eu entendi onde estava o meu propósito. E quando você vê as pessoas chegando, Sara, eu comecei a estudar tal assunto por tua causa. Ou eu abri uma empresa que tá dando super certo por causa daquilo que você falou pra mim. Isso pra mim, eu acho que é o maior presente. Isso pra mim é sucesso, sabe? É quando você, de fato, você motivou alguém a alcançar algum sonho daquela pessoa. Então, se eu puder ter feito isso um pouquinho nessa conversa nossa de hoje, eu já vou estar muito feliz. E se não tiver também, pode me dar bronca lá nas redes sociais, que a gente vai aprendendo com isso. Sara, obrigado mesmo. Tô falando do meu coração. É muito especial ter você aqui. Eu amei o nosso bate-papo. Futuramente a gente conversa novamente aqui no WAcast. A gente volta. A gente volta. Obrigada. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do WAcast. Sara Andrade comentou muito com a gente em relação à mentalidade de sucesso, ações de dia a dia, pequenas, que a gente pode ter pra gente ser um profissional de sucesso, ser uma pessoa de sucesso. E sempre se lembrando que ser bom tecnicamente é o mínimo que você faz pelo seu paciente, pela sua vida profissional. Você tem que, além de ser bom tecnicamente, olhar os 360 graus da sua empresa como um todo, entregar e delegar aquilo que você não sabe fazer tão bem para que os profissionais consigam fazer e pensar também na sua vida social. Porque ter sucesso não é só o dinheiro e a sua clínica crescendo. É você conseguir viajar, é você ter tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família. E é isso que a gente busca, ter uma vida de sucesso de forma geral, porque a gente está aqui nesse mundo para isso. Então, fiquem por aí e até o próximo episódio do WAcast.